Vamos começar aqui mais uma aula de interpretação de texto, hoje falando do emprego dos tempos e modos verbais. Flexão verbal e flexão nominal também. Verbo, a palavra muito importante na nossa língua. É a segunda palavra nuclear e a segunda palavra que nós mais usamos quando falamos e quando redigimos. E qual é a primeira palavra nuclear? O substantivo, que funciona como o núcleo dos termos. Vamos ver como a FGV cobra tempos e modos, flexão no tocante à segunda palavra nuclear, que é o verbo. Um juiz do Tribunal Alfa afirmou: se continuarem, esse verbo está no presente do modo indicativo, a importunar-me, aqui tem o infinitivo, perco a paciência. Perco paciência. Nessa afirmação, o emprego do verbo perder no modo indicativo traduz. Quero lembrar um detalhe importante. O modo indicativo, em tese, traduz certeza, traduz realidade e concreta. O modo subjuntivo traduz hipótese, incerteza e eventualidade. O modo imperativo traduz ordem, pedido, súplica, conselho e a demonstração. A demonstração. Mas existe uma particularidade importante do modo indicativo. Se continuam a mim importunar-me, perco a paciência. Né? Se continuam a importunar-me, perco a paciência. Perco, veja que nós temos aqui o que nós chamamos, esse perco aqui, né? Perco. Veja que nós temos aqui o que nós chamamos de presente atemporal. Como assim presente atemporal? Veja que ele usa o presente do modo indicativo duas vezes, mas na verdade a mesma mensagem é a seguinte: se continuarem, né, no futuro do subjuntivo, então veja bem, você usa se continuam a importunar-me, presente do indicativo, quando na verdade você quer fazer referência ao futuro do subjuntivo. Se continuarem, né, lá no futuro, a importunar-me, e aí veja bem qual é a correlação. Perderei a paciência e você correlaciona com outro futuro. Muitas vezes é isso que acontece. Você usa o presente quando quer fazer referência ao passado. Você usa o presente quando quer fazer referência ao futuro. E esse futuro, perderia a paciência. Tem carga semântica e é isso que o examinador questiona. Você veja que aqui ele não está indicando habitualidade, né? Aqui nessa afirmação aí, né? Perder. Não está indicando habitualidade, porque pode ser uma marca do modo indicativo, então não é habitualidade. Também não está indicando realce, também não está indicando realce para fatos passados, porque você sabe, na verdade, que ele quer fazer referência ao futuro, mas indica, sem dúvida, a admoestação, né? Letra C aqui, admoestação. Ou ameaça. Eu ameaço, então, perder a paciência. Eu ameaço perder a paciência. Veja que é uma questão que envolve lógica, envolve raciocínio e envolve interpretação, né? Além de saber presente, passado e futuro. Eu tenho de entender o presente atemporal.
né? Ação continuada, né? Ação contínua também não é. Concomitância também não é, né? É admoestação ou ameaça. A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira, né? E veja que a forma nesta aqui é uma junção da preposição em mais o pronome, né? O pronome é estar, esta, que quer fazer referência à quinta-feira, ao tempo de quem redige o texto. Então, muito cuidado, porque essa é uma marca deítica. E aí você tem a seguinte: 2 mandados de prisão na zona leste de Porto Alegre contra ladrões de veículos. Um deles, que havia rompido tornozeleira, após ter progredido de regime, foi recapturado. Cuidado, porque isso aqui é voz passiva. Então veja bem que ele não recapturou, ele foi recapturado. Isso aqui é muito importante também quando falamos de emprego de tempos e modos verbais, porque você precisa estar atento ao verbo auxiliar. Uma coisa é dizer ele é recapturado, outra coisa é dizer ele foi recapturado, e outra coisa é dizer ele será recapturado, né? No bairro Glória, e, segundo a investigação, seguem cometendo crimes. A substituição proposta para o segmento desse texto, que se mostra adequada, é: letra A, aqui, ó, cumpriu, tem cumprido. O examinador quer saber se eu posso substituir cumpriu, que está no pretérito perfeito do modo indicativo, por tem cumprido, usando então o verbo auxiliar no presente do modo indicativo. E aí sim você tem uma diferença semântica. Uma coisa é dizer que ele cumpriu, outra coisa é dizer que tem cumprido, indicando agora habitualidade, né? Temos situações semânticas diferentes, então é claro que esse item é errado. Letra B, 2 mandatos por 2 mandados. 2 mandados por 2 mandados, é claro que eu não posso substituir. É claro que eu não posso substituir por 2 mandatos, por também ter cargas semânticas diferentes. Letra C, um deles por um dos quais. Eu também não posso substituir um deles por um dos quais e começar uma construção. Um dos quais, porque este, que aqui é pronome relativo. Um dos quais, os quais, ou um dos quais, qual havia. Não posso fazer isso. Aí, ó, um deles, o qual havia rompido. Então, não posso registrar um dos quais. O qual havia rompido. Tornozeleira, completamente ilógica. Letra D. Havia rompido por rompera. Mas agora ela cobra de você um detalhe muito importante. Nós não usamos muito o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Nós não usamos pretérito mais que perfeito do modo indicativo que indica um passado anterior a outro passado. Então, se eu digo o avião decolará quando eu cheguei, então eu não vi o avião, porque o avião já havia decolado quando eu cheguei. Geralmente, o que nós fazemos? Nós substituímos o pretérito mais que perfeito do modo indicativo pela estrutura
perifrástica, ou composta por meio do emprego do verbo haver, mais o verbo ter, né? O particípio, então, veja bem, havia rompido, ou então tinha rompido. Se havia rompido, rompera. Então nós temos aqui uma substituição adequada para o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. A questão que a mais adequada é a letra D. Letra E. Foi recapturado por recapturou-se? Não. Está errado, porque você pode trazer a ideia de reflexão, como se ele recapturou-se a si mesmo, né? Portanto, está errada. Outra questão. Veja que nesta próxima questão da FGV, o examinador apresenta um trecho retirado do texto e diz o seguinte: a respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir. Aí, e na sequência, você tem de encontrar a resposta. Então, isso é muito chato para muitos candidatos. Um deslize já era, né? Vejamos o que ele cobra no primeiro item. Primeiro item aqui. O termo altermundialista remete à expressão um outro mundo é possível. Aqui você tem um radical, né? Alter, e que permite que remete a mundo. E você tem também um prefixo muito importante, que é o prefixo alter, né? O prefixo que é alter. O radical é mundial, que é o radical. Prefixo outro, que significa exatamente outro, né? Alter, outro, mundialista. Ou seja, mundial é o radical, o prefixo é alter. Aqui você então, sem dúvida, o Fórum Social Mundial de Belém abre um novo ciclo do movimento altermundialista, de um movimento que acredita em que um outro mundo é possível. Então, esse item aqui é certo. Se há um detalhe muito importante sobre verbo que o examinador da Fundação Getúlio Vargas cobra, esse detalhe diz a respeito da voz passiva. Então, fique atento à voz passiva, sintética, com o emprego da partícula passivadora, e fique atento à voz passiva analítica ou perifrástica. 2 aqui. Há uma ocorrência de voz passiva. Sim, veja bem que ele diz primeiro que o Fórum Social Mundial de Belém abre, depois ele diz que esse fórum acontecerá, e lá na sequência ele diz que esse fórum será marcado. E veja o verbo auxiliar no futuro, será marcado. Então eu tenho voz passiva. Ele não marcará, ele será marcado, né? O verbo auxiliar no futuro, né? Será marcado, tá aqui, né? Então esse item está certo. A palavra sem terra, você precisa estar atento à reflexão nominal também, né? Muito cuidado com a palavra sem terra, porque sem é preposição e preposição é invariável. Então, eu não tenho vocábulo sens,
né? Esse caráter é invariável da preposição e transferível para a palavra consequente, pois o plural de sem terra é os sem terra. E tem errado então aqui. Exemplo: a mula sem cabeça, né? Como sem é invariável, é advérbio ou é preposição, então cabeça fica invariável. Então, a mula sem cabeça, as mulas sem cabeça. Como o vocábulo sem é preposição e é invariável, transfere essa condição para o seu consequente. As mulas sem cabeça. Então é isso aí. Então a resposta correta aqui é a letra A, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Outra questão aqui, ó. Mudar para vencer. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Grita entusiasmado. Eu mudo, tu mudas. Muda tu, Brasil. Veja aqui que quem redige esse texto usa exatamente o imperativo afirmativo de segunda pessoa. Como eu disse, eu mudo, tu mudas. Tiro a letra S e dou a ordem. No afirmativo imperativo, muda tu, Brasil, grita entusiasmado. Assinale a alternativa em que se tenha a correta passagem para o plural e para o negativo da forma verbal do trecho grifado acima. Ele quer, agora, flexão no plural, e a forma negativa eu vou tirar do presente do subjuntivo. E não precisa tirar a letra S. Eu só tiro quando formo um imperativo afirmativo. Porque eu retiro do presente do indicativo, menos a letra S. Imperativo negativo, presente do subjetivo. É o quê? Que eu mude, que tu mudes, que ele mude, que nós mudemos, que vós mudeis. Cuidado, esse i fica em todas as pessoas. Cuidado que ele traz. Não mudas, Brasil. Não mudas, Brasil. O certo é não mudes, Brasil. O certo é não mudes, Brasil. Esse e, né, que aparece na primeira pessoa, aparece em todas as outras que perigo. Olha, que eu mude, que tu mudes, que ele mude, que nós mudemos, que vós mudeis. O correto é não mudeis, Brasil. Então o correto é a letra D. Não mudeis, Brasil.